principais algoritmos de Machine Learning. Agora que você reforçou os conceitos de Machine Learning, vamos seguir com os tipos de algoritmos mais utilizados, porém sem entrar nos detalhes matemáticos. Se você se interessa, existe um material abundante de publicações, cursos e sites que detalham o funcionamento dos algoritmos. Linearidade. Antes de entrar nos tipos de algoritmos, precisamos de um conceito fundamental em Machine Learning, que é o de linearidade. Os algoritmos lineares supõem que os pontos de dados podem ser separados por uma linha reta, ou seus equivalentes em dimensões maiores, por exemplo, um plano em 3 dimensões. Infelizmente, não conseguimos visualizar gráficos com mais de 3 dimensões. Então, quando temos mais do que 3 dimensões, temos que abstrair um hiperplano que separa as variáveis linearmente. Por exemplo, se temos o preço com uma variável dependente, digamos o preço de um caminhão, e 4 variáveis independentes, digamos a marca, horas de serviço, quilometragem e estado de conservação, e gostaríamos de visualizar como essas variáveis variam com o preço, não temos como representar isso. Muitas vezes supomos que o modelo é linear como um procedimento mais fácil para começar. Entretanto, usar métodos lineares para processos não lineares pode gerar erros significativos. Este gráfico mostra a altura em centímetros e peso em quilos de 200 estudantes do primeiro ao terceiro grau. Nosso objetivo é, ao apresentar novos alunos, em vez de medir peso e altura de um por um, simplesmente perguntar sua altura e, a partir dela, deduzir seu peso aproximado. Observando o gráfico, vemos que para a altura de 140 cm correspondem diversos pesos, pois naturalmente seria grande coincidência ter 2 alunos exatamente com o mesmo peso. Então, para um novo aluno de 140 cm, uma boa aproximação seria usar uma regressão linear para prever este peso, porque parece que o peso cresce linearmente com a altura. Porém, note que esses pontos também podem ser representados não por uma reta, mas por uma curva ligeiramente exponencial, uma parábola, por exemplo. Num gráfico como este, onde você tem uma função com uma variável dependente, target, o peso e apenas um atributo, a altura, fica fácil olhar o gráfico e examinar se existe linearidade. Você pode ter 10, 100, 1000 ou até centenas de milhares de atributos. Isso torna muito difícil definir antecipadamente qual algoritmo você vai usar. Entretanto, como dissemos acima, os algoritmos lineares são muito usados como uma primeira linha de ataque, pois eles tendem a ser simples e rápidos de treinar. Nos exemplos a seguir, usamos o software RapidMiner para apresentar os algoritmos. Você vai notar que o software não exige conhecimentos matemáticos, porém requer que você escolha os algoritmos e seus parâmetros, assim como os passos definidos na metodologia CRISP apresentada em outro vídeo. O RapidMiner permite que você desenvolva seu programa em blocos chamados operadores. Por exemplo, neste diagrama temos 4 operadores: Retrieve Data, Linear Regression, Apply Model e Performance. Vamos então começar pela regressão linear. A regressão é talvez um dos algoritmos mais conhecidos e bem compreendidos em estatística e machine learning. Ela existe há mais de 200 anos e já foi extensivamente estudada. A regressão linear é chamada linear porque se pressupõe que a variável target é uma função linear das variáveis independentes. A seguir temos uma planilha contendo valores de 200 imóveis associados às características como área, anos de uso e etc. Nosso objetivo será, uma vez que entramos com um novo imóvel, determinar qual seria um preço razoável
baseado nos dados dos demais imóveis. Por exemplo, um imóvel com 5 anos de uso a 2 km do metrô, padrão A e CEP 30.500. Temos um problema de aprendizado de máquina supervisionado e vamos resolvê-lo usando o RapidMiner. Primeiro carregamos a planilha imóveis, depois dividimos os dados em dois conjuntos usando o Split Data, sendo que 70% dos dados vão para o treinamento e 30% dos dados para o teste. O modelo é gerado usando os dados de treinamento pelo operador Generalized Linear Model, que é um tipo de regressão linear. Esse modelo é aplicado aos dados de teste e a performance do modelo nos dados de teste é medida comparando-se os resultados do algoritmo com os valores reais dos imóveis. Então, após aplicar o modelo aos dados de teste, obtemos a coluna de predição do valor, mostrando o valor previsto ao lado do valor real. Vemos que o modelo teve um erro de 86,733, o que significa que para um valor de imóvel estimado em R$500 mil, seu preço estará entre 500 mil mais ou menos R$ 86.733. O coeficiente de determinação, também chamado de R ao quadrado, indica o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o R ao quadrado, mais explicativo é o modelo, melhor ele se ajusta à amostra. Nesse caso, o modelo explica 77,3%. Quer dizer que 77,3% das previsões são explicadas pelas variáveis independentes presentes no modelo. Para aumentar esse valor, poderíamos acrescentar mais uma variável explicativa, como o número de dormitórios. Finalmente, veja o gráfico representando a relação entre os valores previstos e reais. O valor assinalado representa um valor real do imóvel de R$ 220 mil e um valor previsto de R$ 180 mil. Note que se a previsão fosse perfeita, ela estaria na linha azul que representa o valor previsto igual ao valor real. Regressão logística. No modelo de regressão linear, a variável target é contínua, como vimos no exemplo dos preços de imóveis. Na regressão logística, a variável target é categórica, ou seja, discreta, como sim ou não, masculino ou feminino, ou alto, médio e baixo. Embora ela inclua a regressão no nome, a regressão logística é, na verdade, uma ferramenta poderosa para a classificação binomial e multiclasses. Os pontos no gráfico representam respostas a um teste de proteína para diagnosticar câncer. As respostas somente podem ser sim ou não, representadas por 1 e 0 respectivamente. O que deveríamos prever para o novo paciente com a resposta X? A linha azul é uma regressão linear ajustada para esses pontos. Com uma resposta binária, a linha não se ajusta bem aos dados, além de produzir probabilidades previstas abaixo de 0 e acima de 1. Por outro lado, a regressão logística curva vermelha, com sua forma típica de S, segue mais de perto os dados e sempre produz probabilidades previstas entre 0 e 1. Então, em nosso caso, a resposta seria uma probabilidade de câncer de aproximadamente 80%, o que corresponderia a uma resposta binária sim. No RapidMiner, queremos prever se um cliente com algumas características específicas, como idade, gênero e forma de pagamento, tem chance de ser um cliente futuro de um banco, ou seja, uma classificação binomial sim ou não de forma supervisionada. Seguindo o mesmo processo da regressão, carregamos a planilha clientes. Depois dividimos os dados em dois conjuntos, Split Data, sendo que 70% dos dados vão para treinamento e 30% dos dados para o teste. O modelo é gerado pelo operador Logistic Regression, usando os dados de treinamento. Esse modelo é aplicado aos dados de teste e a performance do modelo nos dados de teste é medida comparando-se os resultados da classificação.
Vemos que o modelo tem uma boa performance de precisão, o accuracy, de 82,96%. Ele erra 13 vezes, prevendo um não quando deveria ser sim, acerta 98,15%, e 240 vezes, prevendo sim quando deveria ser um não, acerta 69,39%. Note que o RapidMiner usou o valor de corte de 50% para dar uma resposta sim ou não, mas também fornece probabilidades de sim e não. Árvores de decisão. As árvores de decisão são um dos algoritmos de aprendizado de máquina mais populares, mas também um dos mais poderosos. Uma das razões pelas quais eles são tão poderosos é porque eles podem ser facilmente visualizados para que um humano possa entender o que está acontecendo. Por exemplo, nessa árvore define as regras para conceder crédito a uma pessoa. Inconscientemente, usamos árvores de decisão no nosso dia a dia. A árvore de decisão analisa um conjunto de dados para construir um conjunto de regras ou perguntas que são usados para prever uma classe ou um valor. Vamos considerar um conjunto de dados composto por vários animais diferentes e algumas de suas características. Essas características podem ser usadas para prever sua classe. Se pegarmos uma águia e um elefante, uma pergunta que dividiria esses dois animais seria: esse animal voa? Ou talvez, esse animal pesa menos do que 500 quilos? A resposta não a uma dessas perguntas levaria à classificação de um elefante, enquanto que sim seria uma águia. Essas regras podem ser usadas para criar um modelo que pode classificar situações complexas. Para estender o exemplo de classificação animal, considere o cenário de precisar classificar uma seleção de animais em mamíferos, pássaros e peixes. Veja a árvore de decisão para ver como duas perguntas simples podem ser usadas para dividir os dados. Essas perguntas simples, dispostas uma após a outra, permitem a classificação de uma ampla gama de animais. Se dermos à árvore de decisão treinada um novo animal, por exemplo, um cachorro, então, um cachorro respira ar? Sim. Um cachorro põe ovos? Não. Portanto, o modelo classificará como um mamífero. Quando um humano constrói uma árvore de decisão, as perguntas e respostas são baseadas em sua lógica e conhecimento. Em Machine Learning, a criação dessas regras é governada por um algoritmo supervisionado, que aprende quais perguntas devem ser feitas analisando o conjunto de dados de treinamento. Assim, o algoritmo analisará centenas ou milhares de animais para descobrir que todos os animais que não respiram ar são peixes. Muitas vezes, pode ser muito difícil entender como um algoritmo de aprendizado de máquina toma sua decisão, como no caso de Deep Learning, por exemplo, tornando-o inutilizável para muitos cenários. Isso é especialmente verdadeiro nos casos em que a decisão talvez precise ser contestada, como no sistema de justiça criminal, no setor de saúde e nas decisões estratégicas de negócios. A capacidade de uma árvore de decisão para a compreensão humana é uma grande vantagem. Há muitas variantes de árvores de decisão, mas todas fazem a mesma coisa: subdividir o espaço de atributos em regiões com basicamente o mesmo target, como vemos na figura em que o modelo tenta subdividir o espaço de observações por idade e renda de pessoas que vão a um show. Acompanhe os passos.
É necessário dizer que os algoritmos que utilizam árvores de decisão são geralmente bem mais sofisticados do que uma simples árvore, como os de Random Forest e Gradient Boosting Trees, que usam muitas árvores, tornando-o muito robustos e poderosos. No RapidMiner, usamos uma base de dados muito simples para prever se vai haver ou não um jogo de tênis. Aqui temos também um modelo de aprendizado supervisionado de uma árvore de decisão. Aplicamos o mesmo processo de separação dos dados em treinamento e testes e obtemos os resultados da tabela. A árvore de decisão montada pelo RapidMiner mostra que a variável principal é o tempo, pois foi bipartida primeiro. A variável temperatura nem aparece, significando que ela não influi na decisão de jogar. Note que neste caso a quantidade de observações é muito pequena e sequer justificaria usar Machine Learning.